Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom terceiro ano? Gente, vamos trabalhar mais um conteúdo. Olha aqui, ó, deixa eu falar aqui um negócio para vocês. A partir de agora, né, desse conteúdo aqui, ó, olha aqui, ó, geometria analítica, tá? Isso aqui é para o quarto bimestre, então anotem aí, tá bom? Quarto bimestre, geometria analítica. Dentro de geometria analítica, o que nós vamos trabalhar primeiro? Distância entre dois pontos, tá bom? Gente, a gente trabalha com distância entre dois pontos. Toda vez que nós trabalharmos com geometria analítica, nós temos que trabalhar, ó, lembrar desse carinha aqui, ó, do plano cartesiano. Lembra do eixo da abscissa, né? E do eixo da ordenada, tá? O eixo X e o eixo Y, tá? É claro que o plano cartesiano ele tem 4 quadrantes, não tem? Aqui eu coloquei somente o primeiro quadrante, mas aqui ele tem o segundo quadrante, né? Aqui embaixo tem o terceiro quadrante, depois aqui tem o quarto quadrante, porque na verdade o plano cartesiano ele é isso daqui, ó, tá? Aqui é o ponto de origem para a direita, para cima positivo, aí vem para baixo e vem para a esquerda que é tudo negativo, tá bom? Beleza? Gente, vamos aqui, ó, vamos direto ao que interessa, tá bom? Então nós vamos trabalhar agora com geometria analítica, distância entre dois pontos. Vocês estão vendo aqui que nesse plano cartesiano eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Por exemplo, se eu peço para vocês calcular a distância que tem de A até B, tá ok? Olha, existe N maneiras de você trabalhar quando você tem o plano cartesiano, tá bom? Só que olha, você está vendo, tá observando os exercícios aqui embaixo? Que eu não te dei o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano que eu estou explicando aqui para você é uma base disso daqui, ó. Não precisa desenhar o plano cartesiano para todos esses exercícios aqui, não tem necessidade, tá bom? Então, eu vou desenhar um plano, eu desenhei um plano cartesiano aqui, para a gente ter base sobre o que nós estamos estudando, tá bom? Então, trabalhar com geometria analítica é dentro do nosso plano cartesiano. Tá ok? Sempre será dentro do nosso plano cartesiano. Então, por exemplo, vamos lá. Como que você vai calcular a distância que tem do ponto A até o ponto B? Essa distância aqui é em linha reta, tá? Tá? Então, qual que seria essa distância aqui? Tá ok? Bom, vamos pensar o seguinte. Existe uma fórmula para a gente trabalhar essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto B, tá? Essa distância do ponto A até o ponto B, pessoal, olha aqui, ó. O que você vai fazer? É essa fórmula aqui, presta bastante atenção, tá ok? Ó, a distância de A até B vai ser igual a quem? Observa, olha que linda essa fórmula aqui, ó. Vai ser a raiz quadrada de quem? Você vai pegar o x do ponto A, subtrair o x do ponto B, fecha parênteses, depois o resultado que der, você eleva ao quadrado, mais. Aí você pega o y do ponto A, subtrai o y do ponto B, o resultado que der dentro do parênteses, você eleva ao quadrado. Pronto. Só que aí, para você jogar nessa fórmula, que essa fórmula que é do Teorema de Pitágoras, tá bom? Eu não vou explicar para você de onde que vem toda essa parafernália aqui não, senão vai atrasar o nosso conteúdo e não tem necessidade. E mesmo porque você está pouco interessado em saber de onde que vem fórmula, tá bom? Eu sei disso. Muitas vezes eu explico fórmula no quadro e tem aluno que pergunta, professor, mas eu vou ter que fazer tudo isso aqui na prova? Aí eu fico pensando, falando, meu Deus do céu, eu acabei de dizer que eu só estou explicando uma forma, da onde que vem a fórmula. Mas então não vamos perder tempo com isso aqui não, tá bom? Se alguém quiser saber, sei lá, vem aqui na minha casa que eu dou uma aula particular, tá bom? Beleza? Vamos que vamos. Gente, mas para você jogar nessa fórmula, é necessário que você tenha o ponto A e o ponto B. Então vamos lembrar do plano cartesiano. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Quem que é o ponto A, gente? O ponto A, você vai olhar aqui primeiro, ó. Você vai olhar o valor da abscissa. O valor da abscissa aqui, observa que o ponto A, ele foi deslocado 6 unidades para X, 6 unidades para X, e para cima que ele deslocou quantas unidades? 5. Olha lá, 5. E o ponto B? O ponto B aqui, ó, ele deslocou quantas unidades aqui? Observa, 15 unidades, olha lá, ó. Ele deslocou 15 unidades. Então, esse ponto está aqui
Ele está perdido aqui nesse primeiro quadrante. Por quê? Porque ele foi dado uma coordenada para ele. Foi dado para ele deslocar 15 no eixo da abscissa. E depois ele subiu quantas unidades aqui? Ele subiu 9 unidades. Ok? Olha lá, agora sim. Agora sim você tem o ponto A e o ponto B. Tá bom? Tendo o ponto A e o ponto B, pessoal, o que a gente faz? A gente joga na fórmula. Então, quanto que vai ser a distância de A até B? Olha aqui, ó. Pega o x do ponto A. O x, lembrando, gente, que aqui primeiro são x e aqui são os y's. Tá bom? Não foi assim que eu extraí do meu plano cartesiano agorinha? Lembrando que o primeiro valor é o valor de x e depois o segundo valor é o deslocamento do y, tá? Então, vamos obedecer essa fórmula aqui, ó. Quem que é o x do ponto A? O x do ponto A, ó, ponto A é o 6. 6 menos. Quem que é o x do ponto B? 15. Aí, 15. Eleva ao quadrado. Mais. Quem que é o y do ponto A? 5. Menos. Quem que é o y do ponto B? Ó, y do ponto B. O y do ponto B é o 9. Aqui, ó, 9. Eleva ao quadrado. Então, quer dizer que a distância de A até B vai ser igual a quem? Gente, vamos pensar assim, ó. Dentro do parênteses aqui, quanto que é 6 tira 15? Concorda com o professor que fica menos 9? Ela vai ficar ao quadrado. E agora aqui, ó, quanto que é 5 tira 9? Não paga, né? Fica devendo quanto? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Perfeito? Quanto que é a distância de A até o ponto B? Então, isso aqui é a fórmula. D de distância. Distância do ponto A até o ponto B. A distância do ponto A até o ponto B, vamos aqui, ó. Quanto que é 9 ao quadrado? Ó, menos ao quadrado vai ficar positivo, tá? Aqui nunca pode ficar negativo dentro da raiz, tá, pessoal? Por quê, professor? Porque nós estamos trabalhando com distância. Distância tem que ter um valor positivo. Não existe um valor negativo, tá ok? Não existe valor negativo. A resposta nunca vai dar valor negativo, tá bom? Porque é uma distância, tem que ser valor real. 9 ao quadrado é 81. Mais 81 positivo, mais 4 ao quadrado é 16. Perfeito? Tranquilo? E menos ao quadrado também é positivo. Gente, agora fala uma coisa aqui para o professor. Ó, quanto que é 81 mais 16? 81 mais 16, quanto que vai dar? Vai dar 97, não é isso? Olha lá, 81, né? 81 mais 16 dá 97. Então, qual que é a raiz quadrada de 97? Dá exato? Ó, não dá exato. Olha lá, observe. Então, cara, essa é a resposta. Quer dizer que a raiz quadrada de 97 seria 9,84 aproximadamente. Então, quer dizer que a distância daqui até aqui é 9,84. Se ele está te dando as coordenadas em quilômetros, então quer dizer que a distância do ponto A até o ponto B é aproximadamente raiz quadrada de 97, que isso me dá o quê? 9,84 quilômetros, tá bom? Olha que simples. Vamos calcular aqui agora, presta atenção aqui, ó. Vamos calcular a distância que vai de B até C, ok? Ó, a distância que vai de B até C, perfeito? A distância, então agora olha aqui agora. A distância que vai, ó, de B até C é a mesma fórmula, tá? Nós vamos usar isso aqui, ó, x e x, y e y. Só que como eu estou trabalhando B e C, pessoal, então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o x de B, tirar o x de C, resultado que é ao quadrado. Agora eu pego o y de B e o y de C, ó, o y de B menos o y de C. Então aqui, ó, já que é de B até C, você coloca B até C. Aqui é y de B até C, tá bom? Eleva ao quadrado, não pode esquecer desse ao quadrado aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Distância de B até C vai ser igual a quem? Ó, lembrando que eu ainda não extraí do meu exercício o plano, os pontos, então eu tenho que extrair esses pontos aqui, tá? Beleza? Nos outros exercícios, ó, observa, eu não coloquei o plano cartesiano, mas já te dei os pontos, já tiraram do plano cartesiano. Então é só você jogar na fórmula, tá? Só você jogar, ó, de A até B, joga na fórmula, faz a fórmula e joga nela. Vamos fazer já isso aqui. Vamos tirar o ponto B e o ponto C aqui? Vamos lá, gente.
O ponto B, olha aqui, ó. O ponto B, tá? O ponto B, cadê o meu ponto B? O meu ponto B aqui, ele deslocou quantas unidades aqui? 15, tudo bem. O ponto B, na verdade, eu já tenho ele aqui, tá? Ó, 15 e 9, tá? Então, ó, 15 e 9, ok? 15 e 9, que é o meu ponto B, tá? Agora, o meu ponto C, eu não tenho ainda. O meu ponto C, ele deslocou quantas unidades? 6 para a direita e subiu, olha lá, ó, e subiu 14. Então, vai ficar 6 e 14. Então, o meu ponto C, ele é 6 e 14. Perfeito? Agora nós vamos jogar esses valores aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Quem que é o meu x de B? X de B, 15. Pronto. 15. Menos x de C, 6. Eleva ao quadrado. Mais. Y de B. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando Y, né? Não, vamos lá. Y de B. 9. Ó, 9. Y de C, 14. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Então, quer dizer que a distância de B até C vai ser igual a quem? Gente, quanto que é 15 tira 6? Não fica 9? Fica 9, elevado ao quadrado. Quanto que é 9 tira 14? Gente, 9 para chegar em 14 é 5, não é? Só que 9 não paga 14, fica devendo 5 ao quadrado. Qual que é a distância de B até C, então? Eu tenho aqui 9 ao quadrado é 81, mais menos 5 ao quadrado fica positivo 25, tá ok? Então, a distância de B até C vai ser o que aqui? Vamos lá. Quanto que é 81 mais 25? Dá 106, perfeito? Gente, dá para tirar a raiz quadrada de 106? Olha lá, 81 mais 25. Vamos lá, dá para tirar a raiz quadrada de 106? Não, não dá, não deu exato. Então, ó, aqui está a resposta, tá ok? Perfeito? Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos calcular a distância que vai de A, olha lá, ó, de A até C, tá? Ó, a distância que vai de A até C. Gente, se você tem o plano cartesiano, olha só, quando eles estão ou na linha horizontal, seguindo os números aqui, é fácil você calcular a distância, que nem aqui, ó. De A até C, ele está na vertical. Estava escondendo aí de você, né? Ó, de A até C, nós vamos calcular agora a distância de A até C. Ele está na vertical, seguindo paralelamente, ó, de 5, ó, observa, ó, de 5 até o 14. De 5 para chegar em 14, qual que é a distância de 5 para chegar em 14? 9. Então, quando você tem o plano cartesiano, é fácil você identificar a distância desde que a linha está na vertical, paralelo à linha do Y, ou quando a linha está na horizontal, paralela ao eixo do X. Por quê? Porque se daqui até aqui, ó, exemplo, ó, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Qual que é a distância de 9 para chegar em 21? É só contar, vai dar 12, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ou seja, é fácil você contar, tá? Então, aqui vai dar 9, mas vamos jogar na fórmula, porque até então a gente está visualizando aqui que vai dar 9. Então, o que eu tenho que fazer? Extrair o ponto A e o ponto C. Na verdade, eu já tenho o ponto A, né? Ó, eu já tenho o ponto A, tá? Que é 6 e 5, e o ponto C, que eu já tinha extraído aquela hora, tá? Ó, que é 6 e 14. Vamos jogar agora a distância de A até C, tá ok? Aqui, ó. Então, a distância, olha lá, ó, a distância que vai de A até C é a mesma fórmula, né? Não muda nada, só muda os pontos. Então, nós vamos pegar aqui o X, ó, A e C, então vai ficar A e C ao quadrado. Aqui fica YA menos YC ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. A distância de A até C vai ser igual a quem? Vamos lá. Ó, X de A, 6. Opa, aqui. Menos o X de C. X de C é 6 também. Eleva ao quadrado. O
Quem que é o y de A? 5. Menos. Quem que é o y de C? 14. Eleva ao quadrado. Perfeito? Olha lá, vamos lá. Então, a distância diz que vai dar 9, né? Vamos provar se realmente dá 9. Porque lá no plano cartesiano ficou fácil da gente entender. Gente, quanto que é 6 tira 6? É 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado. Agora, olha aqui. Quanto que é 5 tira 14? Fica menos 9, porque não dá para tirar. Ainda fica devendo 9. Elevado ao quadrado. Agora, olha aqui, ó. A distância de A até C vai ficar... Gente, fala uma coisa aqui para o professor. Quanto que é 0 ao quadrado, gente? É 0. Então, 0 aqui, mais esse valor que vai dar aqui, não vai me acrescentar em nada. Então, na verdade, aqui, eu só tenho quem? O resultado desse valor. E quanto que é menos ao quadrado? Bom, aqui nunca vai dar negativo, né? Quanto que é 9 ao quadrado? 81. Gente, dá para tirar a raiz quadrada de 81? Claro que dá, ó. 81, tira a raiz. Olha lá, quanto que deu? 9. Então, olha lá, viu só? Ou seja, a distância de A até C vai dar 9. Perfeito? Bem simples assim, tá ok? Então, eu estou aqui calculando para você a distância entre dois pontos, tá? Eu estou usando aqui para você o plano cartesiano e coloquei 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C num plano cartesiano, e estou explicando para você como que se calcula a distância de um ponto até o outro ponto. O que eu te dei para você? Eu te dei a fórmula, tá ok? Te dei a fórmula, tá? E como eu não tenho os pares ordenados, eu peguei e extraí os pares ordenados, que é os pares ordenados. Se eu quero calcular a distância de A até B, ó, a distância de A até B, o que eu fui lá no plano cartesiano? Fui lá no plano cartesiano e tirei as coordenadas de A e B. Por quê? Porque eu preciso jogar isso aqui na minha fórmula, tá bom? Mesma coisa eu fiz com ponto B e C, tá? Mesma coisa eu fiz com ponto A e C. Ok? Perfeito? Tranquilo? Agora eu coloquei aqui mais 8 exemplos. Por quê, professor? Porque um é diferente do outro. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, número 1. Tá? O número 1. Olha só aqui, ó. Calcule a distância entre os pontos A e B. Olha, mesma coisa. Olha, a distância do ponto A até o ponto B vai ser isso aqui, ó. Ó. Eu vou pegar A e B, então eu pego o x de A menos o x de B. Eleva ao quadrado. Mais, aí depois eu pego o y de A menos o y de B, e depois eleva ao quadrado. Então agora nós vamos substituir os valores. Quer ver? Vai observando, ó. X de A. Quanto que vale o x de A? 2. Menos. Quanto que vale o x de B? Ó, 18. Eleva ao quadrado. Quanto que vale o y de A? 6. Menos. Y de B? 18. Eleva ao quadrado. Quanto que é a distância de A até B? Bom, gente. 2 menos 18. Gente, 2 paga 18? Não, ainda fica devendo 16. Eleva ao quadrado. 6 paga 18? 6 paga 18? Não, fica devendo 12. E eleva ao quadrado, porque está na fórmula. Distância de A até B vai ser igual a quem? Gente, quanto que é 16 ao quadrado? 16 ao quadrado é 256, positivo. Mais, porque menos ao quadrado é mais. Aqui também, menos ao quadrado vai ficar mais. Quanto que é 12 ao quadrado? Gente, 12 ao quadrado é 144. Então, a distância de A até B vai valer quanto? Se você somar ali dentro, isso vai ficar quanto? 400. E qual é a distância de A até B? Ou seja, qual é a raiz de 400? Gente, a raiz de 400 é 20, quer ver? Ó? 400 tira a raiz. Quanto que deu? 20. Ó. Então, aqui deu uma raiz exata. Então, você deixa ela fora da raiz, tá bom? Não vai me colocar a raiz aqui não, porque se você está tirando a raiz de 400, você tem que tirar a raiz de 20, ou seja, não existe mais a raiz aqui, ó. O 20 não pode ficar dentro de uma raiz, tá bom? Aí, fácil. Vamos fazer o outro? Cadê? Dados os pontos A e B, calcule a distância entre esses dois pontos, ou seja, entre esses pontos. Gente, cuidado, que agora está envolvendo raiz, não tem problema. Vamos ver como que a gente calcula aqui, tá? Deixa eu apontar meu lápis aqui, ó. Tá bem grosso o negócio aqui. Olha aqui, ó. Olha aí. Tá? Espera aí
Deixa eu apontar o bicho aqui. Eu não vou dar nem pausa aí não, ó. Ó, vou dar, já vamos que vamos aqui, ó. Tá bom? Aí é rápido, rápido e rasteiro. Tá bom? Gente, número 2. Vamos lá, número 2. Gente, vamos lá. Eu quero calcular a distância de A até B. Então, a distância de A até B vai ser igual a quem? Olha lá, ó. Vamos usar o nosso teorema de Pitágoras aqui. Você vai pegar o x de A, né? O x de A, subtrair o x de B, ao quadrado aqui, mais o y de A, menos o y de B e eleva ao quadrado. Perfeito? Então, ó, tá ficando já um pouco apertado aí, né? Quer ver só? Ó, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dobrar aqui, ó. Tá, ok? Para mim fica bem pertinho aqui, ó. Tá, ó. A gente usar esse aqui, tá? Ó. Então, a distância de A até B, vamos ver como que a gente trabalha, porque aqui é fácil, porque não tem, os números aqui estão sem raiz. Agora, vamos ver como que trabalha quando eu te dou exemplos envolvendo raízes, tá ok? Vamos lá. Quem que é o x de A aqui? Olha o x de A, é 4 raiz de 3, tá? Ó, 4 raiz de 3, menos. Quem que é o x de B? Ó, 8 raiz de 3. Olha lá, 8 raiz de 3. Bom, eleva ao quadrado. Mais. Quem que é o y de A? Né, ó, o y de A, 6. Menos. O y de B, olha lá, 2. Eleva ao quadrado. Vamos lá. Distância de A até B vai ser igual. Ó. Gente, vamos resolver dentro do parênteses. Já que você tem duas raízes de 3, então elas são termos semelhantes. E aqui você tem um 4, aqui você tem um 8. Então, já que elas são termos semelhantes, vamos pensar o seguinte, ó. Ó, quanto que é 4 tira 8? 4 tira 8 fica menos 4. E o que eu vou fazer com essas duas raízes de 3? Você ocupa só uma. Por quê? Porque elas são termos semelhantes. Olha lá, ó. 4. Paga 8? Não, fica devendo 4. E o que eu faço com as duas raízes de 3? Usa uma, tá bom? Usa somente uma. 6 tira 2. 4. Elevado ao quadrado. Vamos lá. Distância de A até B. Gente, vem cá. Como que você vai resolver isso aqui? Eu já tenho explicado isso aqui para você. Esse menos ao quadrado aqui ele vai ficar positivo, tá? Então vamos nos preocupar com os números. Quando você tem um número fora da raiz, você vai elevar o número que está fora da raiz, tá? Ó, 4 ao quadrado. Quanto que vai dar 4 ao quadrado? Dá 16. Esse resultado que deu, 16, você vai multiplicar pelo número que está dentro da raiz. Então, 4 ao quadrado, 16. E quanto que é 16 multiplicado pelo número que está dentro da raiz? 16 vezes 3, 48. Fácil. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Então, a distância de A até B vai valer quanto aqui? Gente, 48 mais 16 dá 64, é isso? 48 mais 16 deu 64. Ah, então ficou fácil. Por quê? Porque a distância de A até B, qual é a raiz quadrada de 64? 8. Aí aqui deu exato a raiz, tá ok? Beleza? Então, ó, deixa eu explicar novamente para você, tá? Aqui eu estou te explicando que o nosso conteúdo, geometria analítica, tá? É trabalhada no plano cartesiano. E eu coloquei um exemplo aqui para você de como que se calcula a distância entre dois pontos. Por exemplo, de A até B, de B até C e de A até C. Então, eu fiz para você. Eu dei um plano cartesiano. Agora, aqui não. Aqui eu não te estou dando o plano cartesiano. Mas você sabe que esses pontos estão aqui no plano cartesiano. Eu não preciso ficar desenhando o plano cartesiano toda hora. O que você tem que raciocinar? Opa, o ponto A e o ponto B está lá, ó. Por exemplo, 2 e 6 está aqui, ó, né, ó, 2 e 6 está aqui, e o 18 e 18 está onde? 18 sobe aqui, ó, olha lá, ó, tá bom? Ou seja, qual que é essa distância do ponto, olha lá, ó, do ponto A até o ponto B? Do ponto A até o ponto B. Quanto que deu, né? Não foi assim que eu calculei? Tá joia? Então, ó,
eu não estou precisando usar o plano cartesiano agora não. Nós não temos a fórmula? Usa a fórmula. Só que eu quero que você pense o seguinte, que todas as vezes que nós estivermos calculando a distância entre dois pontos, aonde que estão esses dois pontos? Eles estão em um plano cartesiano. Tá ok? Perfeito? Vamos lá, vamos continuar. Gente, agora é o seguinte, ó. Aqui ele está pedindo o seguinte, ó, calcula a distância do ponto M à origem. O que é isso, ponto M à origem? Ó, vamos chamar que o ponto M, tá aqui, ó, ponto M, olha lá, ó, ponto M é o menos 24, 18. Tudo bem, vamos colocar aqui, ó, o ponto M, menos 24 e 18. E vamos calcular essa distância do ponto M até a origem. Vamos chamar o ponto origem de N. Ok? Gente, agora fala uma coisa aqui para o professor. O que é origem? Quando ele fala isso, pessoal, lá no plano cartesiano, nós temos a origem. O que é a origem? Origem é da onde parte os valores. Então, ele não parte de 0 para x e de 0 para y. Ou seja, 0, 1, 2, 0. 1, 2, 3, e não é assim, aqui não é a origem não é da onde que parte o objeto, da onde que parte um objeto que está em movimento, então ele parte da onde? Da origem. Se ele parte da origem, então o ponto, ele está bem na origem, ele está bem aqui, ó, aqui que está o ponto N. Toda vez que ele falar origem, você tem que pensar o seguinte, que existe um ponto na origem, e esse ponto na origem aqui, pessoal, ó, tanto vai valer 0 para x, quanto 0 para y. Pronto, não tem segredo, tá bom? A única maneira que ele veio aqui é a maneira como ele escreveu para nós trabalharmos aqui. Não tem segredo, gente. Ó, calcula a distância do ponto M à origem. Então, do ponto M até um valor. Que valor? Aqui. Até a origem, ou seja, da onde que parte o x e da onde que parte o y. Tá bom? Então, são maneiras que vocês podem encontrar aí nos seus vestibulares aí, tá bom? Gente, calculando então, já que eu tenho os dois pontos aqui, vamos lá. A distância de M até N vai ser igual a quem? A lá, mesma coisa. Ó, deixa eu falar aqui um negócio para você. Você sabe que você vai pegar o x de M e tirar o x de N. Depois o y de M, tirar o y de N. Você não precisa toda hora jogar essas letras aqui não. Se você quiser já ir direto aqui, ó, você pode fazer, tá bom? Ó, você não vai tirar o x de M, depois tirar o x de N e levar ao quadrado? Se você já sabe que é o x de M, já pega e coloca aqui, ó, menos 24, menos quem? Menos 0. Você já pode fazer isso direto, tá? Mas tudo bem, eu não vou fazer, tá? Por enquanto, eu vou trabalhar com vocês, mostrando a fórmula passo a passo. Agora aqui é o y, ó. Y de M, tira o y de N, ok? Olha lá, vamos jogar na fórmula agora, tá? Ó, a distância de M até M vai ser quem? Vamos lá. Quem que é o x de M? X de M é menos 24. Então, vamos colocar aqui, menos 24. Menos quem? O x de N. Quem que é? 0, eleva ao quadrado. Agora, y de M, 18. Então, vamos colocar aqui 18. Menos quem? O y de N. Quem que é o y de N? 0. Eleva ao quadrado. A distância de M até N vai ser igual aqui, então, aqui. Gente, vamos pensar assim com o professor. Você sabe que 0 aqui não vai me acrescentar em nada, tá? Quanto que é menos 24 tira 0? Fica menos 24. E quanto que é menos 24 elevado ao quadrado? Gente, menos 24 elevado ao quadrado vai dar 576. Isso. Então, ó, quanto que é 24? Ó, 0 não me acrescenta em nada, então só ficou 24 ao quadrado, que vai ficar 576. Mais, quanto que é 18 menos 0? Fica 18. E quanto que é 18 ao quadrado? Isso vai me dar 324. Opa, 18 vezes 18 vai dar 324. Então, vamos aqui, ó, 324. Qual que é a distância de M até N? Gente, presta atenção aqui, ó. 576 mais 324 dá quanto? Dá 900, não dá? Ó, 576 mais 324 dá quanto? Dá 900. E qual que é a raiz quadrada de 900? Raiz quadrada de 900,
É 30, né, gente? Quer ver, ó? Olha lá, 30, então aqui também deu exato. Então pronto, ou seja, a distância de M até a origem, esses pontos aqui, né? Menos 24 e 18, tem que dar 30. Ok? Perfeito. Tudo bem? Vamos que vamos, então. Vamos continuar aqui, tá? Gente, olha agora outra situação aqui, tá? Ó. Vamos calcular esse exercício aqui, ó, número 4, tá? Olha aqui, ó. Ó. Número 4. Olha o que ele pede para fazer. Dado o triângulo de vértices A, B e C, ó, eu não te dei um triângulo aqui? Não formou um triângulo A, B e C? Perfeito? Formou um triângulo. Agora esse triângulo, ele é formado por esses pontos aqui, ó. Por esses pontos, menos 2 e 6, 12 e 2 e 4 e menos 10. Então, tá lá no plano cartesiano esse triângulo, tá bom? Então, ele é um triângulo assim, ó. Quer ver, ó? O ponto A aqui é 10 e menos 28. Perfeito? O ponto B aqui, ó, é 12 e 2. E o ponto C, sei lá, vamos fazer de conta que aqui está o ponto C. O ponto C vai ficar 4 e menos 10. Vamos supor que esse plano aqui, ó, esses pontos que estão lá no plano cartesiano formando um triângulo. Pronto. Vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar os 3 pontos aqui, tá ok? Aqui, ó. Vamos ligar os 3 pontos aqui. E a gente está pensando que isso aqui está lá no plano cartesiano. Olha lá. Pronto. Tá aí. É um triângulo dado pelos vértices, tá bom? A, B e C. Olha o que ele fala no ponto 4. Dado um triângulo de vértices, olha lá, de vértices A, B e C, calcule o seu perímetro. O que é o perímetro, pessoal? Perímetro é a soma desse lado, deste lado, com este lado, tá ok? E classifique quanto aos seus lados, tá bom? Então, ó, esse E classifique aqui, vamos deixar para daqui a pouco. Primeiro vamos fazer a primeira parte, que é calcular o seu perímetro. Gente, agora vem cá. Para você saber quanto que vale essa distância de A até B, o que você vai ter que fazer? Vai jogar na fórmula. E para você saber esse lado qual é a distância, você vai ter que jogar a distância na fórmula de B até C? Isso mesmo. Professor, então depois eu vou ter que também ainda calcular a distância de A até C, para mim saber quantos tem esse lado aqui. Exatamente. São 3 cálculos? Exatamente, 3 cálculos. Senão você não consegue. Ih, apareceu um barulhinho aí, ó, do Facebook. É para acabar. Mas vamos lá. Ó. Então, para eu calcular o perímetro de um triângulo, ou seja, é a soma dos 3 lados dele. O perímetro é como se um objeto sai de um ponto, percorre até esse outro ponto, depois ele percorre até esse outro ponto, depois ele percorre até esse outro ponto. Ou seja, eu preciso saber das distâncias desses lados.